E aí galera, beleza? Bom, o inscrito André Neves comentou aqui no outro vídeo do canal sugerindo que eu fizesse um vídeo dando sugestões de livros que fizeram eu ampliar minha visão de mundo, né? Então eu separei alguns livros aqui, tá? O nome só. Lembrando que não são os únicos que ampliaram, eu acho que toda leitura você amplia a visão de mundo de alguma forma, né? Pelo menos a maioria das leituras. Mas eu anotei aqui então os livros que eu lembro assim que marcaram mesmo quando eu li e tal, e que me fizeram meio que pensar diferente depois, assim. Então acho que o primeiro, assim, cara, que mais impactou, assim, que mais fez eu ver o mundo de outra forma, não poderia deixar de ser o livrão do Lucas Neto. Não, brincadeira, cara. Seria o Manifesto do Partido Comunista, de Marx e Engels, tá? E, bom, isso não quer dizer que eu sou marxista nem nada, mas cara, eu acho que sempre quando, geralmente, se você for ler na adolescência, você vai se impactar bastante com o Manifesto Comunista, porque você vai, se você já pensa em algumas ideias, tipo assim, de que, pô, tem alguma coisa errada no mundo e tal, desigualdades, daí você vai ler o Manifesto Comunista, aí você fala, caraca, é isso que tem que acontecer, o cara falando lá que o proletariado é roubado pelos burgueses e tal, então assim, realmente amplia a sua visão e vê de uma outra forma o mundo, que não uma forma capitalista, então não vou entrar aqui em assuntos de crítica marxista e tal, mas crítica ao marxismo também, mas enfim, é um livro que um manifesto, né, que amplia bastante a visão, entendeu? E daí já em contrapartida, agora eu vou citar um livro, um texto na verdade, do Bakunin, que é anarquista, que é a Instrução Integral. Também vai ampliar bastante a visão de como que a gente enxerga o conhecimento, né? Ele vai defender bastante que todas as pessoas têm que ter direito ao conhecimento e conhecimento integral mesmo. Então é até uma crítica aí ao marxismo que ele faz lá. Bem interessante esse texto também, tá? E agora um outro livro que eu li, acabei de ler recentemente, é o Código da Vinci, de Dan Brown. É um livro meio polêmico, porque ele fala no livro de uma segunda narrativa sobre o cristianismo. Eu não conhecia essa narrativa, então por isso que pra mim ampliou bastante a minha visão. Eu ainda tenho que estudar bastante as religiões, assim, né? Então eu não conhecia, nem conhecia muito bem o cristianismo, só tinha as minhas críticas à igreja e tal. Mas essa outra visão me fez ver que tem uma outra história aí que parece que está encoberta, né? E daí tem muita gente que fala que não, que na verdade isso é mentira, mas isso daí já é geralmente uma disputa de narrativa. E então é muito interessante esse livro para entender mais ou menos isso de narrativas, disputas de narrativa, que é uma narrativa, o que torna ela verdadeira. Então é uma ficção, mas Dan Brown sempre faz essas coisas assim, né? Envolve a ficção em relatos históricos que são fantásticos assim. O outro livro agora que realmente marcou também é o Anticristo, de Nietzsche, né? Filósofo aí, que realmente quando eu li, estava na época do ensino médio, eu acho, ampliou bastante a minha visão, fez eu reafirmar algumas críticas que eu já tinha ao cristianismo, à igreja, né? Primeiramente, mas de uma forma mais acadêmica, assim, uma forma bem embasada ali, né? Bem argumentada. Então, realmente é um livro aí meio pesado, assim, até, digamos assim. Um outro livro que eu anotei também é o Necropolítica, do filósofo camaronês Achille Mbembe. É um livro que ele vai falar da teoria dele sobre política de morte, que é, digamos, um aprofundamento da teoria de Foucault do biopoder, biopolítica, né? A política da vida. O necropoder, ele é a política de morte. Política que o Mbembe vai falar que os estados fazem, que é deixar viver e fazer morrer. Se não me engano é assim. Então é muito interessante, é um livro mais acadêmico, meio pesado para ler também, assim, né? Tem que ler com calma e tal. Mas é muito interessante, vai fazer você enxergar de outra forma as políticas dos países e ver de uma outra forma todo esse maquinário político, como que funcionam as instituições, assim, de uma forma a realmente deixar certas pessoas morrerem e até que ponto, na verdade, às vezes elas fazem as pessoas morrerem. Então é muito interessante também, amplia bastante a sua visão de mundo. E um outro livro é o Cândido, ou Do Otimismo. É um livro do Voltaire, filósofo também. Muito maneiro porque ele faz uma crítica ao otimismo de Leibniz. Leibniz era um outro filósofo também, que acreditava num otimismo assim muito exacerbado, digamos.
Ele acreditava que tudo na vida tinha um propósito, até as coisas ruins elas eram para acontecer, elas aconteciam de uma forma que depois ia acontecer alguma coisa boa. Então assim, ele justificava as coisas ruins falando, não, isso era para acontecer mesmo, assim. Então Voltaire vai criticar isso duramente, fazendo esse conto Cândido de uma forma bem irônica e muito divertida assim de você ler. É um livro bem legal que vai fazer você pensar sobre o que é otimismo, o que é realismo, até que ponto é bom você ser otimista, até que ponto não é. Então é bem interessante, e até aquela novela da Globo, Eta Mundo Bom, foi inspirada no Cândido de Voltaire. E por último, cara, eu indicaria também, falaria, um livro assim que marcou bastante também, é Oliver Twist, do escritor Charles Dickens. Ele é inglês e ele fala, na época, né, era o século XIX, né, vai falar sobre a sociedade inglesa do século XIX, uma sociedade com muitas desigualdades. E o Charles Dickens, com bastante ironia, ele trata desses problemas. E então, assim, é muito bom você ler, porque você acaba sabendo de várias coisas que funcionavam, como que funcionava na época da Inglaterra, como que funcionavam as freguesias, o que eram freguesias, e é um livro meio triste assim também, mas bem crítico, então, bem bom mesmo. E um último livro, na real, eu esqueci de falar, se chama Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc, que é um livro feito por, parece que 3 pessoas, né? Bruno Paes Manso, Esther Solano e William Novaes, eu acho. Vai estar aqui embaixo na descrição o nome. Bom, ele ampliou bastante porque até então, assim, eu não sabia direito o que era os Black Blocs, né? E geralmente a gente vê na mídia e daí não sabe direito o que é e tal. As pessoas não falam muito, e é um livro que você vai ver de todos os lados, não só do lado do pessoal Black Bloc, mas do lado oposto também, vai ver os argumentos. Então é um livro bem ponderado, bastante interessante para entender mais aí sobre o que é Black Bloc e tal, e subversão, essas coisas todas assim. Então é isso, galera. E bom, muito obrigado por ter feito esse comentário aí, o André, né? Porque isso me deu vontade de repensar em fazer vídeos sobre livros, que eu gosto de canais literários assim. Então eu vou com certeza estar trazendo algumas resenhas de livros. E é isso assim, sabe? E, bom, foi o que eu disse, eu busquei nesse vídeo trazer livros que marcaram assim, que eu lembro que eu li, eu falei, pô, ampliou bastante a minha visão assim. E eu falei que o primeiro era o Manifesto do Partido Comunista do Marx, porque eu acho que, bom, a partir do momento que a gente vive numa sociedade capitalista e daí a gente vê uma outra coisa, um outro lado, é uma coisa que vai ampliar e que vai fazer você pensar muito diferente. E também eu sempre pensei mais nas causas sociais e tal. Geralmente, se você é adolescente e você lê esse livro, você vai se identificar, por mais que depois, que nem eu, assim, eu acabe vendo várias críticas e tal, e tenda mais pro anarquismo, mas com certeza eu não poderia ser hipócrita e falar que esse livro não impactou minha visão de mundo e não ampliou, sabe? Ampliou com certeza. Então é isso, galera. E então fiquem aí no canal se vocês quiserem, beleza? Sei lá, se inscrevam e tal. Porque em breve aí vai vir bastante trabalho aí. Penso em fazer um curso de filosofia política, uns vídeos aí também sobre livros, como eu disse. E é isso, galera. Valeu.